Olá pessoal, se você não me conhece ainda, eu sou o professor Glauco Cardoso. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre artérias e veias. Você sabe qual é a diferença? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as características das artérias, as características das veias e para que é que cada uma delas serve. Antes de começarmos, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que a gente mandar. E no final, não esquece de curtir o nosso vídeo, ok? Seja muito bem-vindo, vamos começar? Vem comigo! O sangue que circula no nosso corpo, ele pode ser arterial, rico em oxigênio e nutrientes, ou pode ser venoso, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico e também rico em toxinas. Considerando isso, poderíamos dizer que a artéria são vasos sanguíneos que carregam sangue arterial e veias são vasos que carregam sangue venoso? A resposta é não. Sabe por quê? Porque existem duas importantes exceções: a artéria pulmonar, que carrega sangue venoso, e também a veia pulmonar, que carrega sangue arterial. Então, quais seriam as diferenças? Nós temos, como eu já falei, três tipos de vasos sanguíneos no nosso corpo: as artérias, as veias e os capilares sanguíneos. As artérias são tubos cilíndricos, elásticos e mais fortes, que transportam o sangue do coração para a periferia, ou seja, eles levam o sangue que sai dos ventrículos do coração para todas as partes mais distantes do corpo. Considerando isso, podemos dizer que todos os vasos sanguíneos que saem do coração são chamados de artérias. Já as veias são tubos mais frágeis, menos elásticos, que transportam o sangue da periferia de volta ao coração. As paredes das veias são muito mais finas e elas conseguem transportar o sangue de volta para o coração porque elas possuem uma estrutura que são válvulas, e essas válvulas evitam que o sangue reflua de volta para o ponto original. Os capilares são as estruturas mais importantes que a gente tem, porque é nele que acontece uma mágica. São nos capilares que acontecem as trocas gasosas. Eles têm características morfológicas bem diferentes das artérias e também das veias. Eles têm poucas células na parede, exatamente para facilitar a saída, a troca entre o sangue e as células. A principal função dos capilares, que são bem mais fininhos, eles na verdade têm a espessura de um cabelo, de um fio de cabelo. Eles têm a função principal de fazer a troca gasosa entre o sangue e os tecidos. Pronto, nós já falamos sobre as artérias, sobre as veias e sobre os capilares. Agora eu vou aprofundar um pouquinho o conhecimento sobre cada uma dessas três estruturas. Vamos começar pelas artérias. As artérias, elas por estarem ligadas ao coração, elas recebem um volume maior de pressão. E essa pressão pode ser percebida através dos pulsos. As artérias, elas possuem elasticidade para manter o fluxo sanguíneo. As artérias, na verdade, elas só fazem duas coisas: elas se contraem ou elas se relaxam. Quando o organismo precisa aumentar a pressão arterial, elas se contraem. Quando o organismo precisa diminuir a pressão arterial para manter o equilíbrio, elas se relaxam. Então, as artérias, elas têm a função principal nesse processo de contração e relaxamento de manter a pressão arterial equilibrada. Mas em que situação as artérias precisam se contrair ou se relaxar? Isso é controlado pelo cérebro. O cérebro é quem, através dos neurotransmissores, envia a ordem para que as artérias se relaxem ou se contraem. Por exemplo, se a pressão está muito alta por causa de uma atividade física intensa, imediatamente as artérias se relaxam para poder diminuir a pressão sobre as paredes.
Quando por algum motivo a pressão está muito baixa, a tendência da pessoa é a ter hipotensão, automaticamente o cérebro, através dos seus neurotransmissores, novamente, manda uma ordem para que as paredes das artérias se contraiam para fazer com que o fluxo de sangue seja apertado entre suas paredes, mantendo a pressão mais alta. As artérias, elas podem ser superficiais ou profundas. As superficiais, elas irrigam de sangue a pele. E as profundas, que são a maior parte das artérias, elas ficam sempre bem próximas aos ossos, protegidas por essas estruturas para evitar possibilidades de traumas. Ainda sobre as artérias profundas, tem um outro fator muito interessante que eu queria deixar registrado para vocês. É que cada artéria profunda, ela normalmente é acompanhada por uma ou duas veias, que têm normalmente o mesmo nome e fazem o mesmo trajeto, tendo as mesmas características. E elas são chamadas de veias satélites. É interessante, um exemplo disso, por exemplo, é a artéria femoral. A artéria femoral, ela é acompanhada por duas veias no mesmo trajeto e são chamadas de veias femorais. Nós temos a veia femoral superficial e a veia femoral profunda. As veias possuem calibres diferentes dependendo da quantidade de sangue que elas carregam. Apresentam 3 calibres distintos, assim como as artérias. Elas podem ser de pequeno, médio ou grande calibre. E também nós temos as vênulas, que são bem fininhas, assim como os capilares. Na maioria das vezes, as veias têm maior calibre que as artérias correspondentes, que as artérias que elas acompanham. As veias possuem afluentes, como se fossem rios mesmos. E esses afluentes, eles vão aumentando de calibre à medida em que vão se aproximando do coração. Exatamente o oposto que acontece com as artérias. As veias superficiais são subcutâneas e visíveis. Você percebe na sua pele a coloração azulada das veias. São mais calibrosas nos membros e no pescoço, como a jugular. As superficiais não acompanham as artérias, são nelas que se fazem as injeções. Apenas as veias possuem válvulas, sendo sua principal característica. Pode haver uma ou duas válvulas no mesmo ponto e elas servem exatamente para impedir que o sangue volte, que o sangue reflua. Outra estrutura muito importante que nós temos no nosso corpo que ajuda as veias a devolverem o sangue para o corpo é a panturrilha. Olha que coisa linda! Exatamente a panturrilha, esse músculo que fica na parte posterior da perna. Você sabia que alterações nas válvulas das veias pode levar a uma parada do sangue, uma estase do sangue naquele lugar, e isso vai causar um fenômeno extremamente desagradável que as mulheres certamente conhecem, as varizes. Os capilares sanguíneos. Vamos falar um pouquinho agora, nós já falamos da artéria, nós já falamos da veia e agora vamos falar um pouquinho sobre os capilares. Eu gosto muito dos capilares, sabe por quê? Porque nos capilares é que ocorre efetivamente a troca gasosa. Os capilares sanguíneos, eles são microscópicos, como a gente falou, e encontram-se interpostos entre as artérias e as veias. A artéria vem do coração alegremente, ela sai do coração pela artéria aorta, vai descendo a artéria torácica, a artéria abdominal, a aorta abdominal, chega nas veias, nas artérias ilíacas, desce ali pelas artérias femorais e ela vai diminuindo cada vez mais até chegar naquele órgão onde o capilar está presente. E aí essa artéria vai ficando cada vez mais fininha, mais fininha, mais fininha, mais fininha, até que ela se transforma num vaso microscópico. E esse vaso microscópico começa então a passar o oxigênio que está contido nessa artéria para dentro da célula, para dentro do órgão, para dentro daquele tecido que ela está levando. Nesse mesmo momento, esse tecido, esse órgão, essa célula, enfim, começa a depositar nesse capilar
as substâncias tóxicas, o gás carbônico, a ureia, a creatinina, as substâncias, enfim, que ele produziu no metabolismo. E interessante agora, essa artéria começa então a se transformar numa veia. Olha que coisa linda, gente. Começa então a se transformar numa veia e aí, como veia, ela volta para o coração. Tá feliz? Eu também. Ela volta ao coração e aí vai ocupando espaços cada vez maiores. Os vasos venosos agora se tornam cada vez mais calibrosos até chegar nos átrios do coração, onde o calibre já é mais significativo. E aí a gente termina o processo de retorno sanguíneo. Então, só relembrando, o sangue sai do coração alegremente pela artéria, chega aos órgãos, às células mais distantes e essa artéria, que vai se tornando cada vez mais fininha, se transforma numa veia após haver a troca. E nessa, ela volta para o coração, se transformando agora em veia e o fluxo se repete 80 vezes por minuto, que é a velocidade do batimento do coração. Não é bonito isso, gente? E para terminar, uma curiosidade. Você sabia que se nós juntarmos todas as veias e capilares e artérias do nosso corpo, nós formamos uma rede de mais de 100 mil quilômetros? Gente, muito obrigado, foi muito bom estar com vocês. Não deixa de colocar seu comentáriozinho aqui embaixo, sugerindo novos temas para os novos vídeos. Dá o cliquezinho, curtindo o nosso vídeo, ativando a notificação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. E não esquece de deixar um comentáriozinho, bota lá o que você achou, bota lá a sua crítica e também deixa uma sugestão de novos temas para os próximos vídeos. Um abraço, gente, e até o próximo.